um vencedor, como disse o Rafael, em relação ao jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Se tivesse de haver um vencedor, esse vencedor seria o Botafogo, na Arena em Itaquera hoje, neste domingo à tarde. Ô Zé, boa noite para você também. Pegando justamente esse ponto, né, do empate. Então, no fim das contas, é um empate que, se alguém merecia ter vencido o jogo, essa pergunta que está na tela aí, aquela pergunta que, de certa forma, ficou meio que bom para ambos os lados, de certa forma. Boa noite, Luciano. Boa noite, André. Boa noite, Rafa. É sempre uma honra estar ao seu lado. Claro. É um prazer enorme. Eu que acompanhei a sua carreira desde pequenininho, né? Uhum. Então agora estar presente aqui na mesa com você. Homem multifuncional. Não, é sensacional, sensacional. Não vamos entrar nesse assunto, não. Sensacional. Bora pro jogo, José. Brincadeiras à parte, eu concordo com tudo que o André falou, né? Só que assim, existem algumas coisas que são muito claras na equipe do Corinthians e que assim, o Dorival sabe e ele corrigiu no segundo tempo, mas fica muito claro, o Corinthians tem muitas dificuldades de segurar a bola na frente. Uhum. Né? Quando você não tem o Memphis ali junto com o Yuri, a bola bate e volta, E esse é o grande problema do Corinthians. Hoje o Botafogo conseguiu empurrar o Garro lá para trás e aí ficava o Yuri Alberto junto com o Dieguinho, né? Muito aberto pelo lado esquerdo, quase como um ponta. E assim, a bola não conseguia chegar até o ataque. O Corinthians conseguiu criar oportunidades muito no erro do Botafogo, né? Forçando na marcação, conseguindo recuperar essa bola e decidir muito rápido. Mas aí no segundo tempo o Botafogo conserta isso, né? Consegue com a entrada do Alan, do Barreira e do Montoro depois, né? O Montoro ainda entrou no primeiro tempo no lugar do Savarino. Mas assim, o Corinthians teve dificuldades. Eu estava até conversando com vocês no intervalo. Eu não entendo o que o David Ancelotti fez, né? O David, né? Porque assim, o Botafogo em cima do Corinthians, pressionando o Corinthians, como o André falou, ao ponto de fazer 3-1, poderia até criar mais oportunidades. O time do Botafogo foi todo lá para trás, ele recua o de Santi, ele põe o Santi, né? Santi Rodrigues, né? Santi Rodrigues para trás, ele põe o Arthur Cabral para trás da linha do meio campo, esperando o tempo passar com 35 minutos de jogo. É muito tempo para jogar atrás, para esperar o resultado com um gol apenas. Eu acho que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade, porque o Corinthians, no meu modo de ver, dentro dos 90 minutos, o Corinthians acho que não se apresentou muito bem na minha concepção de jogo. O Botafogo tem muita qualidade, né? Eu sou fã do Marlon, acho impressionante o que esse rapaz joga em termos de liderança, em termos de personalidade. Ele carrega muitas vezes esse time do Botafogo. O Alan entrou bem, o Barreira nem se fala, né? O Barreira colocou uma dificuldade ali pro Mateuzinho. O Mateuzinho demonstra uma outra face, que se eu fosse um jogador que iria enfrentá-lo, né, toda vez que ele tem dificuldades, o Mateuzinho tenta intimidar os jogadores. Já uma entrada por trás, uma chegada por trás depois que toca a bola. Quando eu falo chegada sabe, bater o peito, ou bater embaixo para tentar intimidar o jogador. E se ele pega um jogador que nem o Barreira hoje, que pega a bola e parte para cima, ele tem dificuldades. Ele fica preso. Então, assim, muitas vezes você querer fazer esse tipo de coisa é ruim, porque você demonstra fraqueza. E se os adversários souberem aproveitar disso, é fácil, você parte para cima dele o tempo todo. Mas eu acho que o Corinthians precisa, o Dorival precisa colocar na cabeça dos jogadores, especialmente ali na frente. O Yuri Alberto não é um jogador que pega a bola, segura. O Yuri Alberto é um jogador que precisa ser lançado para apostar corrida com os zagueiros ou na movimentação dele ali receber assistências para finalizar. Saiu machucado, né? Saiu machucado. Então, quando entra o Guinegão e quando entra o Vitinho, melhora, porque o Guinegão segura um pouco mais essa bola, ele começa a brigar com os zagueiros, aí dá tempo do meio-campo se organizar. E o Vitinho, principalmente, 2, 3 bolas ali, ele recebe a bola no meio do campo, segura, espera a falta, depois faz uma bela jogada. O Corinthians tem algumas dificuldades que precisa melhorar, porque vai jogar... Eu acho que o ano do Corinthians é contra o Cruzeiro, né? Copa do Brasil. Acho que isso tá estampado ali. Precisa corrigir. Marcação, hoje, facilmente os jogadores do Botafogo encontravam o Savarino, encontravam o Montoro atrás da linha de volante. O Corinthians com 3 volantes para fazer a marcação. O Carrijo bem abaixo da condição física, ainda não voltou. Então, acho que são sérios problemas para você dar uma sequência para jogar contra o Cruzeiro, porque acho que o ano do Corinthians é isso. E o Botafogo, a gente fica pensando, já pensou se o Textor tivesse feito um planejamento sério com esse time? Se não tivesse desfeito o time que né, do ano passado? Mas não, peraí, vamos começar o ano de janeiro até dezembro, não de abril, quase maio, né? Sabe? Esse time do Botafogo tem muita qualidade, tem bons jogadores.
jogadores de personalidade que eu acho que fazem a diferença quando sabe, quando o jogo está difícil. Os caras não fogem, os caras se apresentam para o jogo. É difícil de você encontrar isso hoje no futebol brasileiro. E o Textor, infelizmente, se o Botafogo está nisso aí, poderia estar melhor. Mas é muito por conta do Textor. Depois desse empate aí, o Botafogo alcançou a 5ª colocação aí na classificação e o Corinthians agora está em 9º colocado. Rafa, me fala os seus highlights aí dessa partida, o que você achou? E até falando um pouquinho, pegando o que o Zé falou e pegando o que o André falou, até em relação ao Ancelotti de um lado e Dorival do outro. Eu acho que os dois técnicos tiveram erros e acertos no jogo de hoje. Foi uma gangorra de parte a parte, começando pela segunda pergunta, Luciano. Porque o David Ancelotti, ele começa com uma escalação que não é mais adequada, porque é uma escalação de um Botafogo um pouco mais posicional, o Joaquim Correa fazendo do lado esquerdo, o Arthur fazendo do lado direito, o Savarino com essa liberdade para flutuar, só que ele se machuca. E aí quando ele sai na metade do primeiro tempo e ele coloca o Montoro, habitualmente o Montoro não é um jogador de flutuar por dentro. O Montoro é um jogador que tem uma capacidade de abrir para os lados, ser o meia mais aberto. E o Botafogo teve problemas para poder se rearrumar. E no segundo tempo, quando ele coloca no intervalo, volta para o segundo tempo com o Barreira lá pelo lado esquerdo, quando ele muda o posicionamento do ataque, ele torna o Botafogo mais incisivo. Então, assim, ele começa errando e depois acerta. De quem está cuidando da tecnologia do jogo, do VAR. E aí é um assunto mais comprido, é um tema mais delicado, talvez nem seja mais adequado debater isso profundamente. Mas, assim, fica essa dúvida. E o que chama a atenção é que não demorou muito para o juiz de campo confirmar o gol. Não foram tantos segundos assim. Sabe o que é, Rafa? Porque, assim, eu tô com a imagem dessa câmera, porque, assim, na imagem dessa câmera... A primeira câmera. A câmera que mostra que parece que saiu. Parece que saiu. Ela tá de lado, né? Você pega de lado. Aí você pega a câmera de cima. De lado, a impressão que dá é que realmente toda a circunferência saiu. Só quando você pega de cima, é aquela história. Tem aquela curvinha... que tá dando... Aí a bola tem que sair toda. A bola pode quicar fora e estar dentro, porque uma parte da circunferência dela fica dentro. Sobre a linha. Esse é o grande problema. Esse daí que... A impressão que se tem é que a bola saiu. Certeza? Não dá pra ter. Não dá pra ter. Não. E na segunda câmera parece realmente... Mas a arbitragem teve certeza. E foi rápido, realmente, né? A resposta veio rapidamente. Isso chamou a atenção. Até que nessa segunda imagem que nós passamos há pouco, ela sugere que a bola não tenha saído. Mas o que me chamou a atenção foi a velocidade da arbitragem para confirmar o gol. E eu acho que ali no momento da jogada, eu acho que no telão do estádio estava passando a primeira câmera. Tanto que os jogadores do Botafogo chegam para o juiz e falam assim: olha lá no vídeo lá para você ver como saiu inteiro. E aí depois troca a imagem, aí não tem discussão. E aí, mas aí a imagem que mostra no telão ela não tem uma boa definição. Para o telão, a linha está o dobro da sua grossura, da sua espessura. E aí fica difícil até para você ter certeza pela imagem do telão. Sim. Mas essa imagem que nós vimos aí sugere que ela realmente não tenha saído. Não importa, o gol foi validado e a partida terminou 2-2. Vamos ouvir o Ancelotti também, o técnico do Botafogo, depois desse empate jogando na casa do Corinthians. É um contexto complicado, porque o campeonato brasileiro é um campeonato difícil. E o feito que Palmeiras e Flamengo jogaram na final da Libertadores mostra isso, que agora o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, especialmente nesse campo. E acho que jogamos um jogo com muita personalidade, com muita coragem, o que eu peço ao meu time, procurando jogar. Isso a vezes faz que pode acontecer um erro, como no primeiro gol. E são coisas que se queremos jogar, podem acontecer. Claro que não tem que acontecer, aconteceu hoje, mas fico depois satisfeito por como o Leo seguiu jogando com coragem e com personalidade. Então, sensação que podíamos ganhar esse jogo, que podíamos acabar na segunda etapa com 3-1, mas depois de como começou, satisfeito. Tá aí então, a gente viu o rendimento aí, o aproveitamento basicamente do Dorival, e agora a gente aproveita para colar para você também, fã de esportes, o aproveitamento do Ancelotti aí, ó, com 54,4. São aproveitamentos bem semelhantes, são 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, com gols marcados e gols sofridos aí em 42 e 31. Ficou nesse empatezinho com o Corinthians em 2-2. André, dá para analisar já o trabalho dele então, depois de 54,4% de aproveitamento com esses números?
Ele melhora o time quase que automaticamente quando ele chega, o que é estranho e você precisa olhar com calma, porque não havia motivo para isso acontecer, né? Porque um treinador chega, muda o quê? Muda nas partidas iniciais, muda talvez a escolha de jogadores, muda a ideia, muda o jeito de treinar e, né? O que a classe dirigente no Brasil pensa de maneira quase que geral, assim, são raras as exceções, é que essa história do fato novo é uma boa, né? Então, você troca a comissão técnica e já houve até um estudo que diz que na média os times conquistam um número de pontos nos jogos imediatos, mas depois a coisa volta. Daqui a pouco a gente fala do Inter também, que trocou lá, tentando fugir. Não, mas o Inter, como se fala, o Inter é... Como é que é a brincadeira? É o bingo do rebaixamento. O caderno de encargos. Tá cumprindo lá, tá ticando. É o bingo do rebaixamento, né? Você vai jogando uma jogada atrás da outra para cair. O Inter parece estar brigando a favor do rebaixamento e não contra. Tá. Mas esse é um outro assunto. Daqui a pouco a gente fala. Desculpa de interromper, vai. Mas o Ancelotti também tem... na análise do trabalho dele, obrigatoriamente, que se falar sobre a experiência dele, aquilo que ele tem de vivência no futebol, eu esqueço o sobrenome dele e o fato dele ser filho do técnico da seleção brasileira e de um dos grandes treinadores da história do futebol e principalmente no mercado atual, um cara extremamente valorizado com todos os méritos que um treinador pode ter. Mas isso não entra na conversa. E aí, é preciso lembrar que o David é vítima do John Textor. Porque o Textor disse publicamente, não apenas uma vez, a frase: ninguém quis vir trabalhar no Botafogo. Eu falei com fulano, ciclano, beltrano, ninguém quis vir. Então como é que você quer que um treinador que aceita vir se sinta bem? Você dá a ele a oportunidade que está se apresentando, dá suporte a esse treinador, mostra essa convicção no dia a dia de trabalho quando ele passar por problemas e, ao mesmo tempo, você tenta dar a ele o melhor time possível. Pessoal, vamos voltar já para o vídeo, mas antes, deixa aí o seu comentário. O que é que você acha? A bola saiu ou não saiu? Na minha opinião, a bola saiu completamente e o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem neste jogo contra o Corinthians. Mas deixe seu comentário aí, vamos voltar para o vídeo. Uma equipe que possa, né, não repetir o ano anterior do Botafogo, porque sim, isso também é pedir demais, mas o Botafogo poderia ter feito um campeonato melhor, uma temporada melhor, se o Textor não perdesse tanto tempo para encontrar um técnico, se não insistisse tanto naquela conversinha de que no ano passado nós trouxemos um treinador já na segunda parte da fase de grupos da Libertadores, ganhamos a Libertadores, decolamos e ganhamos o Brasileiro, podemos fazer isso de novo. Não, essa não é uma trajetória que possa ser usada como exemplo. Não pode. E o time se desintegrou. Saiu a comissão técnica, campeã do Brasil e da Libertadores, e vários jogadores fizeram o mesmo movimento depois. Então, o Ancelotti ele precisa receber suporte. No ano que vem, receber uma equipe com mais investimento. E aí sim nós vamos ter ideia do treinador que ele é capaz de ser. Por enquanto, eu tenho a impressão de que ele não é o treinador que merece tantas críticas como ele tem recebido, como ele recebeu já ao longo da temporada, e nem um treinador que merece ser aplaudido por manter mais, assim, mal ou bem, o Botafogo num curso aí, até o final do campeonato. Agora, ele tem qualidades como pessoa, nunca falei com ele, evidentemente, mas qualidades como pessoa que me parecem muito elogiáveis. O fato de se esforçar como se esforça para falar português no ambiente do futebol brasileiro precisa ser considerado, e não só com uma nota, ou com uma notinha ao final com letras pequenas. Uma nota pé. Porque isso é importante. Quando a gente vê um treinador italiano se esforçando para falar espanhol, a gente olha, o cara está respeitando o futebol local. Quando a gente vê um treinador espanhol se esforçando para falar alemão, a gente diz a mesma coisa. E aqui no Brasil tem figuras, e assim, é claro que é uma crítica a elas, mas não é uma crítica pessoal. Jorge Sampaoli já trabalhou no Brasil diversas vezes, não faz nenhum esforço para falar português. E quando ele está falando em espanhol, em castelhano, né, no caso porque ele é argentino, muito rápido nas entrevistas, eu tenho certeza que muita gente tem dificuldade para entender. Com certeza. E não falta tempo. O David Ancelotti, que me parece um fenômeno para aprender idiomas... Tem facilidade. E realmente, o português a velocidade, ele está no Brasil há menos tempo que o pai e ele fala melhor que o pai. Melhor que o pai. Bastante melhor. E obriga não, ele sugestiona,
seus auxiliares, sua comissão técnica, que tenham todos a mesma atitude, né? Eu concordo plenamente que isso é um sinal de respeito. Se eu tivesse que dar uma nota, Luciano e companheiros, para o trabalho do Ancelotti no Botafogo, a essa altura, eu, com um pouco mais de boa vontade, daria um 7. 7, eu sei. Tá vendo? Falei na mesma. Na mesma toada. Se eu fosse mais exigente, um 6,5. E 7 por quê? Porque ele acaba tendo mais acertos do que o cenário sugeria que ele tivesse no momento que ele é chamado, e acaba tendo mais erros operacionais do jogo que deveria ter pelo conhecimento de futebol que ele já tem. E aí, futebol, ele tem várias facetas, né, que juntas compõem o perfil de um profissional. Vários fragmentos, para ser mais detalhista. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.